Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro ditado pela Joana de Ângeles, né? Hum, De autoria do Divaldo Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 24, denominado Mesmo Assim. Diante dos nobres ensinos que a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele, que é o programa de sempre. Por isso, ainda agora não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não é inspirada na sua vida. E é belíssimo, né? Nós temos registros de pouco mais de 3 anos, né, da vida de Jesus. Joana, como sempre, o colocando, né, como ensinamento. E a pensar, assim, a grandiosidade das lições que ele deixou, né, dos corações que ele foi, sedimentando essa sementinha mesmo ao longo dos milênios, né? Ia pensar assim, por 3 anos, alguém que fala realmente aquilo que importa e as verdades, o quanto isso não comunica através dos séculos, né? Através dos milênios. E é belíssimo perceber isso. Então, veja, usa sua conduta, sua vida, como o roteiro de sempre, né? Como um mapinha que, por certo, há de nos levar para a vida que a gente deseja viver, né? Então, ele vem citando uma série de máximas, né, trazidas por Jesus ao longo da sua vida, e que, como ela diz aqui, né, inspirada na sua vida, não há outra alternativa senão a gente seguir tudo isso. Então, grandes lições, grandes ensinamentos, entre eles ela coloca aqui, perdoar a todos. E o quanto é difícil para nós, né, esse perdão, né? Quanto para nós, esses ainda são sentimentos que a gente está ali iniciando a caminhada no sentido da gente se confrontar, da gente ver situações de outra forma, da gente ver as pessoas nas suas capacidades, nos seus limites, nos patamares evolutivos que se encontram. Isso não significa que a gente muitas vezes concorde com o erro, ou com a pessoa, com aquilo que se cometeu, não, mas é deixar a essa pessoa é, porque, como se diz, a lei da vida é de chegar, né? Deixar essa pessoa com o ensinamento que lhe cabe a nós melhorar sempre, né? Porque frequentemente também a gente vê que é, muito aficionados com aquilo que o outro nos fez, a gente paralisa nosso caminho. Muitas vezes, né, essa pessoa que nos feriu seguiu, construiu a vida, evoluiu, e nós estamos ali, né, paralisados por muitos e muitos anos, por conta de uma ofensa, né, por conta de alguma atitude. E olha que, e olha que maldade que a gente faz conosco mesmo, né? Desse ressentimento, que é isso que se diz, né? Então perdoa, não ressente, que é todos os dias eu tô ali ressentindo, sentindo de novo aquela mesma emoção, aquela mesma mágoa, contando aos outros muitas vezes. Não, silencia, perdoa e deixa que a vida se encarregue, mas sendo nosso dever nos melhorarmos e seguirmos adiante por nós, né? Também. Seguir Timorato, a diretriz superior, transformar espinhos em flores, converter vinagre em linfa refrescante. Eu acho uma beleza tão grande na vida, né? Quando a gente se desafia eh, a fazer mesmo, né? Como se diz, dos limões da vida, uma limonada maravilhosa. Bom, isso é isso, né? Que eu vou extrair o sumo disso, e vou beber, né? Então, é a mesma coisa um caldo de cana, né? Às vezes a gente passa por situações que nos doem mesmo, que nos constrangem, que tiram ali o pior de nós, e ao invés de tomar ali, né, o caldo de cana, a gente pega o bagaço da cana e fica carregando por aí, sem extrair esse sumo delicioso, né? Que só é possível a partir eh, desse esmagamento mesmo, né, da cana-de-açúcar. Então, que é isso, que a gente possa extrair lições em todos os lugares, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. Orar e vigiar, uma outra máxima dele, amar a todos, servir sem indagações, né? São os poréns, as nossas justificativas, né? Eu sirvo, mas sirvo muitas vezes desejando algo em troca, eu sirvo, mas ao mesmo tempo reclamo, eu sirvo, mas ao mesmo tempo eu me rebelo, né? Então há várias formas de servir, mas em verdade, servir sem indagações.
amparar os que te perseguem, entendendo que faz parte da escada evolutiva, do patamar evolutivo de cada um, né? Estar onde está, mas naquilo que a gente puder, e é tão bonito isso, né? Muitas vezes nós estamos aqui mesmo. Acertando as contas com algumas situações, com algumas pessoas, mas são raras as vezes em que de fato a gente consegue superar essa circunstância. Porque muitas vezes na hora da dor, na hora da prova, a gente se revolta, muitas vezes cria ainda mais confusão. Então, aquilo que foi programado pela vida para que a gente pudesse sanar as contas, né? Como se fosse ficar em dia com a vida, a gente ainda se atropela, atropela situações e cria ainda mais confusão. Então, é entender aquilo que a gente passa não é injusto, né? Então, se não é injusto, se a vida não é esse caos, se há uma ordem divina e superior por detrás de tudo, o que é que eu posso fazer? Né? Como é que eu posso passar pelas situações, por mais difíceis, constrangedoras e ruins que me sejam, né? Desculpar sempre, prosseguir sem mágoas. Ceder à indumentária, mesmo que ela seja tudo. Permutar pedras de aflição por moedas de luz, né? Então, também bonito perceber que aqueles que muito evoluíram foram que, mesmo passando por dores muitas vezes para nós assim insuperáveis, né, se transformaram em seres humanos grandiosíssimos, né? Não fosse por aquela prova, não fosse por aquela dor. Então, é ver isso como exemplo, né? A quem consiga, também eu. Né, no meu pequeno grau evolutivo, nos meus desafios de pequena monta, mas que para mim são muitos, né? Que eu possa superar também. A quem passe por isso, de outro modo, também eu posso aprender. Eu acho que é ter essa mentalidade mesmo de aprendiz. Se ontem não soube, hoje estou tentando me conscientizar e me modificar, não é? Acender a luz do discernimento, né? Olhar mais de cima, não olhar ali, olhar mais de alto, né? Do alto. Olhar mesmo a vida, as situações, as circunstâncias, tudo como absolutamente transitórias e necessárias. E parece que quando a gente sobe esse degrauzinho para analisar a mesma situação, a situação, na maior parte das vezes, não se modificou. Mas aí somos outra pessoa, né? Com outra consciência, conseguindo de mais alto ver a vida, entender mais um pouco o significado de tudo aquilo. E aquilo, de algum modo, vai se modificando. Não porque o externo se modificou, mas internamente somos outra pessoa passando pela mesma situação. Caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar, né? Então, cada vez mais a gente saiba seguir mesmo essas diretrizes tão bonitas, tão citadas, mas que muitas vezes não entram no nosso coração, né? Como se diz, muitas vezes passa a corrente elétrica aqui dentro, mas é, Emmanuel tem uma frase, né, que ele fala que comparando às vezes nós a um dínamo, né? Então, esse dínamo é aquele que passa a corrente elétrica e que de algum modo ele se modifica, se ilumina, né? E Emmanuel fala de uma forma muito bonita que às vezes não deixa de passar a corrente elétrica, mas muitas vezes a gente não se ilumina. E numa comparação muito bonita, que também me vem à cabeça de que a espiritualidade, a vida é essa cachoeira abundante, infinita, de quantidade assim inimaginável de água, sempre à nossa disposição. Então, como também passa sempre, né, energia elétrica ali, também a energia vem para nós, né? Também nós somos recarregados de algum modo por essa cachoeira abundante, mas muitas vezes a gente não. Nossa colher é muito pequena, né? Às vezes a água é grande demais, mas a gente tem uma colher ou um copinho muito raso. Então a gente não é capaz, assim, de realmente se embebecer daquilo, né? Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Igualmente no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. Então, que é uma constante, né? Uma mensagem constante também, se a gente for esperar ser perfeito para conseguir contribuir com a vida, nesta vida mesmo não conseguiremos, e muitas outras também não, né?
Então, que a gente possa caminhar, mesmo sabendo que o nosso papel é pequeno, mesmo sabendo dos nossos defeitos e das nossas limitações, mas entendendo que é o que temos, né? É o que temos para hoje, mas não com uma mesmice, não com uma sensação de estagnação, não. Entendendo que é isso que eu tenho para hoje, mas com um compromisso de amanhã fazer ainda melhor, né? Mas hoje, com isso que eu tenho, é o que eu posso contribuir e já posso algo, né? E tenho que me comprometer com isso. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade a inesquecível lição de amor ante a pecadora que lhe lavava os pés com as lágrimas do sentimento renovado. Então, né, nessa passagem que Simão está um pouco ressabiado, fala: olha, mas é pecador, olha o passado dessa mulher. E Jesus não se fixa nisso, né? Não se fixa no passado, naquilo que foi, em quem ela foi, mas como ele fala ali, né? No sentimento renovado. Eu acho que todos nós, de algum modo, somos, né? Como essa pecadora que, é, às vezes, tendo um passado complicado, ou então um passado inconsciente, agora um pouco mais consciente, a gente se vê mesmo com esse sentimento renovado, com essas forças renovadas para fazer diferente, né? E é tão bonito quando a gente encontra quem nos olhe entendendo isso, entendendo quem nós fomos, porque não é uma recusa à realidade, mas olhando para nós com bons olhos, no sentido de que você pode, você consegue, eu confio em você, né? Que eu acho que é um pouco o que Jesus fez nesse momento, né? Mesmo com todas ali as ressalvas de Simão Pedro, né? Não se deteve nisso. Olha, tem um futuro maravilhoso pela frente. Pode ela, a partir de agora, ser completamente diferente e, inclusive, superar, né? A muitos e muitos. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Então, Marta e Maria, né? A história das duas irmãs. Maria, quando Jesus chega a casa, né? Fica ali aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos, e Marta toda atarefada, né? é, Necessitando da ajuda da irmã, como ela diz ali, né? As justas fadigas de Marta. Então, tinha ali, né? Uma justiça mesmo no seu pedido de que Maria ajudasse, ela um pouco assim. Raivosa, né? Assim, com Maria, que estava ali aos pés do mestre, só o escutando, mas que não contribuía com nada. Ela ali preparando o jantar, fazendo as coisas de casa para receber os convidados, e Maria ali só escutando. Então ela vai e fala com Jesus, né? Olha, isso eu podia pedir para que Maria me ajudasse. E aí Jesus fala: olha. Mas Maria tem a boa parte que não te será tirada, né? E eu acho que isso é um ensinamento tão bonito de que muitas vezes a gente está fazendo tanto por fora, fazendo tantas coisas e bem intencionados, né? Mas esse equilíbrio interior, essa busca daquilo que realmente importa, muitas vezes nos falta ainda. Então é o que ele fala, né? Ele entende as justas fadigas de Marta, então ele também não é severo com ela, mas entende Maria também, né? Então, que belo. Vê ali as duas partes, não condena nenhum, mas vê a melhor parte de cada um. E eu acho isso das coisas mais belas e dos ensinamentos assim, mais incríveis, né? Porque você vai ver a história dos próprios ali apóstolos, de quem o seguiu de perto, tinham defeitos, eram pessoas normais, né? Tinham a sua boa parte. Emmanuel até tem uma mensagem chamada Boa Parte, que é isso, né? Tinha sua boa parte, mas tinha uma série de defeitos, de imperfeições, criava empecilhos, muitas vezes confusões ali no colégio apostólico, mas Jesus não se fixava nisso. Claro, via, entendia, né? Porque discernia, sabia quem eram. Né? Mas conhecia profundamente o coração e se fixava na boa parte, como a dizer, essas sementinhas que estão agora quase iniciando, se eu souber adubar isso, em tempo certo eu hei de colher tão mais coisas e eles vão se transformar. Então, a melhor parte, que agora muitas vezes é menor ainda do que todas as outras, daqui a pouco, em crescendo, em alimentando essa boa parte, daqui a pouco isso vira, né? A maior parte, não só a boa parte, como a maior parte. E ter essa esperança profunda, que é o que ele sempre teve, né? Em se fixar na boa parte, essa esperança profunda de que viraria a maior parte, né?
Aprende assim a executar o programa divino, sejam quais forem as circunstâncias. A noite, embora apavore, também convida à meditação. Então é interessante, né? Vai chegando a noite, vai chegando o silêncio, e muitas vezes, se a gente não está acostumado a fazer esse silêncio interior, a gente se apavora, né? E é como diz ali, a noite, embora apavore, também convida a meditação. Então, nos convida, né, um chamamento bonito da vida, né? Todas as noites, a gente olhar para dentro de nós, quando o mundo externo, né, vai ali aos poucos diminuindo a sua atividade, né? Quando a gente vai quase entrando mesmo nesse clima do sono, é quando essa nossa vida interior brota. Então, que bonito é perceber que a natureza também nos dá todos os dias, né, essa chance. Olha para dentro, né? Existe a noite. Embora ela apavore, se você souber vê-la, você vai ver quantos aprendizados, quanto você vai aprender sobre si mesmo, sobre a vida, ao escutando todas essas coisas. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam. Então a gente também vive num mundo muito atribulado, em que as pessoas não gostam muito do silêncio, em que chegam em casa do trabalho e logo querem alguma distração, logo ligam a TV, né, veem algum vídeo. Muitas vezes a gente não permite que essa quietude da alma, que muitas vezes também nos apavora, se a gente não está acostumado a isso, tome conta, que a gente entenda mesmo as nossas questões. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam. Então, se eu estou com uma vida interna, interior, viva, né? Se eu tenho de algum modo alimentado isso dentro de mim, quão profundos ensinamentos eu vou ter observando a vida em silêncio, permitindo que o silêncio adentre as portas do meu interior, né? E faça morada. Que belo isso. A dor, malgrado incomode, convida a reflexão. Então, a dor incomoda sim, mas pode ser um convite muito bonito a gente refletir sobre a vida, sobre quem a gente tem escolhido estar ao nosso lado, sobre as relações que temos, os assuntos que conversamos, né? Aquilo que realmente importa na vida. É muito interessante isso. A dor, ela tem essa capacidade de, se a gente permite, é claro, que ela adentre dentro de nós e faça as transformações que precisa. É isso, ela nos renova por dentro, né? A ponto de quase fazer uma faxina grande daquilo que não importa na vida e daquilo que realmente importa. Valoriza, portanto, as situações de tempo, lugar e oportunidade, e faz o melhor ao teu alcance. Recentemente eu viajei de carro, e eu me lembro de observar dois cavalos, e era assim um pasto que não era dos melhores, num lugar que não era dos melhores, numa propriedade que não era das melhores, e eu pensei, caramba, poderiam ser tão mais, mas estão aqui. Gente, é como se algo dentro de mim, na verdade, falasse assim, de forma alguma, né? Se a gente souber extrair, é, entender, né, que a gente está ali, que existe um porquê da gente estar ali, muitas vezes com recursos não tão grandes, com uma vida não tão agradável, com pessoas, muitas vezes difíceis de conviver. Se eu aceito que esse é o material que a vida me deu e que existe um propósito, quanto eu não posso frutificar, mesmo naquele lugar que muitas vezes nos parece assim insignificante, né? Mesmo naquela tarefa pequenininha. E foi tão bonito perceber isso, porque foi isso, foi vindo esse raciocínio e de repente, na verdade, um clarão interior de que não. Essa situação não era melhor ou pior que outra, dependeria de como aquele cavalinho ia ver aquela situação. Eu acho que a gente pode se aplicar um pouco tudo isso para a nossa vida. A gente não vai ter muitas vezes as condições ideais, aquilo que para nós assim era extremamente importante, muitas vezes nós não teremos. Mas aproveita o tempo que você tem, as pessoas que estão perto de você, as oportunidades, os lugares em que a gente está, para que a gente possa ir transformando, né? Tem uma outra mensagem de Emmanuel que fala granjeai amigos, que também é isso, aonde esteja, né? Esteja por inteiro e de algum modo traga a sua essência para as pessoas, independente de quem sejam amigos, sejam só colegas, é um trabalho, vai no próprio supermercado, né?
ou é em uma oficina, enfim, onde a gente estiver, é tempo, né, da gente fazer essas transformações a campo de trabalho e, sobretudo, de oportunidade, né? Então é pensar assim, mesmo que eu acredite que as minhas oportunidades sejam muito pequenas, né, sejam muitas vezes insignificantes, existem. Existem para todos nós e a diferença vai ser como eu lido com isso, né? Essa aceitação profunda da vida, de onde eu estou, né? Para que então eu possa ali florescer, né? Que é o tal do florescer onde Deus te plantou. E eu achei tão linda essa mensagem. Mais vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, mais tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação, bem acondicionado no prazer e cercado de amigos que, no entanto, nada poderão fazer por ti em relação à consciência em despertamento no pórtico da imortalidade. Então, que belo é isso também, né? Que a gente saiba prosseguir, caminhar de uma forma muito tranquila, entendendo que aquilo que nos acontece de fato é algo que a gente já dá conta de passar e que existe uma grande oportunidade por detrás de tudo isso que a gente vivencia, né? Então, melhor que a gente chegue com o coração ali raladinho, com os pés calejados mesmo, das dores da estrada, que muitas vezes é pedregosa mesmo, do que muitas vezes está extremamente confortável, mas estagnado espiritualmente, que é como se diz, a gente pode ter muitos amigos, mas ninguém vai caminhar por nós, né? A evolução ela é individual. As pessoas podem estar ao nosso lado, nos ajudar nesse caminho, mas ele é solitário, não adianta. É, ali na morte a gente vai perceber que, embora conviver com as pessoas é maravilhoso e imprescindível para a nossa evolução, o nosso crescimento, ele é individual. A nossa jornada, ela é individual. A gente chegou sozinho, vai embora sozinho, e por isso essa necessidade da gente entender essas oportunidades e de evoluir mesmo, né? Muitas vezes a gente convive com pessoas ali muito conscientes, evoluídas e acredito que está ali naquele patamar. Não. É preciso um aprendizado muito árduo para que a gente saia desses ensinamentos, dessas teorias e saiba vivenciar isso de verdade. Mas que ao final da jornada, como diz Joana ali, que a gente prefira os pés calejados, as mãos ali também muitas vezes calejadas do trabalho árduo, do que essa estagnação, do que esse acondicionamento no prazer. Mas muito obrigada, viu, gente? É isso que nós temos para hoje. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pelo carinho e eu espero que essa reflexão tenha feito algum sentido para vocês. Muito obrigada e boa semana.